Então, nós, no Instituto Jagat Yoga Ayurveda, do qual sou responsável, do qual nós temos um trabalho, além do yoga, também yoga para gestantes, e, na verdade, um projeto de yoga para as mulheres, né? Toda sexta-feira a gente tem essa aula presencial e também estamos tendo essa aula de sexta-feira, yoga para as mulheres, às 18h30, online, né? Então, temos esse trabalho. Além disso, nós temos o yoga para as gestantes, da qual eu sou o responsável também por essas aulas. Conversando com a Flávia, que é uma grande amiga, já participou de 2 retiros comigo como parceira, trabalhando lá nas atividades do retiro. Também fizemos um curso, né, juntos. Aliás, foi nesse curso que nós nos conhecemos, né? Eu até brinco com o pessoal, tinha pouquíssimos homens e eu era um deles, né? Como yoga para as mulheres, yoga na gestação, né? Então, temos afinidade nesse tipo de trabalho. E, além do mais, eu vou passar a palavra já para a Flávia, para ela fazer a apresentação dela. Ela é uma pessoa, assim, muito especial, de um carinho enorme que eu tenho, muito respeito, inclusive é doula, professora de yoga e especialista em trabalhar com as gestantes também, né? Então, aí sim surgiu essa ideia da live para trazer um pouco de informações do que está acontecendo nesse processo, né? Então, Flavinha, seja bem-vinda. Eu só vou tirar aqui os comentários e depois, no fim, a gente tenta abrir, se der tempo, para alguém mais fazer comentários, fazer perguntas, porque assim as legendas não ficam aparecendo aqui em cima de você. Então, seja bem-vinda, Flávia. É com você. Não estou te ouvindo. Tenta de novo aí, querida. Não, ainda não estou te ouvindo. Me ouve? Sim, agora sim, positivo, pode falar. Opa, então. Boa noite de novo. Sim, sim. E, bom, a gente teve uma história, o Lalit tem uma caminhada aí longa nesse caminho. Eu encontrei ele no começo do meu caminho. E no ano de 2017, no final, na verdade, em janeiro de 2018, eu engravidei. E eu já trabalhava com gestantes há uns 3 ou 4 anos antes. Então, aí desde 2014, mais ou menos, 2014, 2015, foi o período em que eu me direcionei para esse trabalho. E esse trabalho foi fundamental para determinar muitos processos que acontecem dentro da gestação, né? A gestação tem nuances muito delicadas, né? Algumas palavras eu não gosto muito de usar no sentido de difíceis ou fáceis, mas delicadas, que mudam muito de mulher para mulher, como tudo na vida das mulheres, né? Desde as questões hormonais e as questões dos temperamentos das mulheres são muito... Existe uma flutuação que é característico de ser mulher, né? Sim. E dentro disso, a gestação foi um processo bem duro, assim, ela foi muito intensa para mim, né? Tanto o parir nem tanto, mas o gestar foi bem intenso. E o yoga realmente, e todas as ferramentas no sentido de se observar, olhar para dentro, preparar o corpo, perceber aquele turbilhão de sensações, de transformações, foi possível devido à minha vivência com o yoga. Então, eu acredito que ele é, com certeza, uma ferramenta de máxima importância, porque
por não ser um exercício de impacto, fisicamente falando, ele não representa risco na gestação, né? Quando ele é bem direcionado, a inspiração dos nossos métodos com o Iyengar, nesse caso, que preza alinhamentos, preza uma consciência corporal para a realização desses movimentos, ele cria uma qualidade de possibilidades para o corpo que podem sim, com certeza, ser de extrema importância para um parto, independente dele ser um parto natural ou não. Perfeito. Né? Porque se for um parto natural, o processo do parto em si é o que é intenso. E se for um parto que cair numa cesárea, o pós da cesárea é muito intenso fisicamente, né? Uma cirurgia. Então, esse processo, ele tem muita força dentro do yoga. O yoga realmente abre portas para isso. Sim, eu quero fazer um adendo, Fravinha, que como você pegou essa linha do yoga, tudo, já iniciando com yoga, é uma coisa assim que é muito importante desmistificar um pouco, que eu observei isso, né? Ao longo do tempo, é muito comum, eu tenho aqui fora na minha parede, no estúdio, uma gestante que é minha aluna desde 2006, né? 14 anos que ela é minha aluna. Eu conheci ela ainda era noiva, fui no casamento, enfim, fez a gestação aqui, e a imagem que eu tenho lá fora é ela fazendo Sirsasana, né? E aí acontece muito o seguinte, as mulheres principalmente, que acionam, que me chamam no WhatsApp ou que me mandam uma mensagem, a grande maioria já está grávida, já está findando as 12 semanas, e elas perguntam se tem yoga para mulher, para gestante. Sim, tem yoga, tal. Ah, pois então, eu estou esperando a liberação do meu médico, né? É muito comum a gente ouvir isso, né? Eu estou fazendo esse adendo porque, assim, o yoga, ele é tão importante, ele é tão fisiológico, ele traz tantos benefícios que, na verdade, as mulheres deveriam estar fazendo yoga já antes de engravidar e ter consciência de que existe posturas, inclusive, que iriam favorecer esse processo fisiológico, esse processo para facilitar, inclusive, a gravidez, né? Então, eu só queria desmistificar um pouco isso, né? Porque tem posturas exclusivas que vão fortalecer o colo, que vão evitar, inclusive, aquele período que a mulher se sente muito insegura, né? Porque às vezes teve um sinal de sangramento e está com medo, está com receio, né? O yoga, ele é tão fisiológico, ele é tão profundo, que se ele trabalhado corretamente, se ele trabalhado com responsabilidade, com toda a propriedade que requer o trabalho do yoga, ele vai auxiliar, né? Então, desculpa, Fravinha, como você começou pelo yoga, eu quis fazer esse adendo, porque eu acho que é muito importante deixar bem claro isso, né? Não tenha receio, né? Procure um profissional qualificado, que vocês vão ver que realmente o yoga só vai trazer benefícios. E tanto no pós-parto, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas eu já fui prescrever atividade física na residência, inclusive, tipo, 2 semanas depois do parto, entendeu? Exatamente por quê? Porque existem posturas que vão fortalecer, exatamente, fazer um trabalho de diminuição do útero, que ficou expandido, que ficou grande e que está flácido, né? Está flácido. Então precisa desse trabalho e existem posturas que vão trabalhar isso, né? Então, por isso que eu quis fazer esse adendo, Flavinha. A palavra é sua. É fundamental, porque o medo é muito comum na gestação, né? A gente é tomada por sensações de insegurança
mais no aspecto instintivo mesmo, né? Seu corpo entra num modo que tem muito menos a ver com racional e mais a ver com sensações. E na estrutura que a gente vive hoje, a gente não está habituado a lidar com essa outra forma de fazer decisões. Sim. Então, é fundamental procurar um profissional que saiba o que está fazendo, porque para todas as áreas, na verdade, né? Sim, isso é... E deveria ter sempre ressaltado. Então, nesse aspecto, está sempre bem-vindo. E a gente tinha aqui eu tenho conversado com algumas gestantes em prol de desenvolver um projeto, um trabalho em cima disso, depois da minha experiência, principalmente, porque eu me percebi também com vários buracos, vamos dizer assim. E falando com elas agora, a gente percebeu que eu não tinha me ligado, porque agora eu não estou mais gestante, né? Mas que a quarentena está gerando emoções diferentes do corriqueiro da gestação. Sim, eu imagino que sim, porque é toda uma rotina diferente, né? Eu imagino que deve ter como eu te disse, eu não estou muito a par disso, mas é possível que esteja tendo todo um conceito de rotina diferente, de acompanhamentos e tudo mais, né? Então é legal você estar abordando isso, porque e ter assim, estar falando com propriedade, porque tem pessoas que estão te procurando, estão te fazendo esse tipo de consulta, né, Flávia? Sim, então um aspecto positivo, né, que é importante a gente falar também desses positivos, é a possibilidade do descanso. Realmente, a maioria das mulheres hoje trabalham como igual a homens, né? Mesmo quando elas estão grávidas, elas têm que cumprir a rotina de trabalho dela normal, na maioria dos casos, e a maioria das gestantes se sentem muito cansadas no processo da gestação. Você está produzindo um ser, né? Deve dar um trabalhão para o corpo. Dá um trabalhão. E a possibilidade de descanso é um aspecto positivo, né? Os relatos que eu tenho tempo para descansar agora, para dormir, isso tem sido bem positivo. O complexo desse aspecto é a qualidade do descanso e a qualidade do movimento, porque por estar a maioria das gestantes em casa, devido à quarentena e os riscos, o movimento não é um movimento de qualidade, né? Então aí dá uma outra brecha para a indicação do yoga, tanto para melhorar a qualidade desse descanso, não em quantidade, né, mas em qualidade. Sim. E você se sentir mais energizada, se sentir mais capaz, mais realizadora, mesmo estando confinada, quanto de se movimentar de forma adequada para não cair na letargia, né? E para facilitar o processo de parir e de se recuperar depois. Sim, sim. E o que é possível fazer mesmo via online, né? Porque se tiver um trabalho correto, né? É possível isso também, porque temos aí a condição de pranayama, a condição de posições que vão estar favorecendo esse acompanhamento, né? Então é bem legal isso. De trazer isso em pauta para que se abra essas possibilidades, né, das mulheres que estão gestantes estarem aí tendo um acompanhamento, fazendo uma atividade, porque com certeza tem essa questão do descanso, mas também tem os intempéries do relacionamento quando elas estão já tem uma família, já tem um filho, já tem tudo isso é um grau de dificuldade, né? E tem que se virar sozinha, exatamente para evitar o contágio de pessoas que venham a visitar, pessoas que estejam no trâmite, na circulação da casa, do ambiente, né? Então, tudo isso a gente tem que ser observado, né, Flavinha? Sim, então a gente tem esse outro ponto, né? Que é a relação dela com as pessoas que estão. Então, acaba gerando... Quando não tem filhos, acaba sendo um pouco mais tranquila. Quando é uma segunda gestação ou terceira gestação, o espaço para
tempo para você mesma se torna ainda menor, que aí as demandas acabam suprindo, e se você tem parceiro, ou se o parceiro, né, ou parceira não está mais ali presente, só acompanha os filhos, tal, ainda assim, né, o ressalto é que você encontre um espaço negociável que seja com a pessoa que te auxilia, ou no momento em que as crianças durmam, em algum momento, nem que for os 10 minutos de um centramento, que ainda assim é uma ideia do yoga, né? Ainda é uma prática de yoga. E um aspecto que tem rolado muito é a gestante não compartilha essa gestação, né? E a gestação, ela tem um prazo curtinho, quando você pensa numa vida inteira, né? Você tem ali aqueles 9 meses, às vezes 8, às vezes um pouquinho mais, que é determinado. E as gestantes de agora, dessa fase da quarentena, elas não estão podendo, a gente chama de desfilar, mas no bom sentido, né? De desfilar as suas barrigas, de poder pensar numas fotos, de poder passear e ter aquela sensação de plenitude, de carregar uma vida, de ser elogiada, né, nesse processo. Elas estão escondidinhas. Sim, porque mesmo que tenha todo esse processo, essa transformação hormonal, a modificação do corpo, existe a realização de ser mãe, existe toda essa contextualização que envolve a preparação, principalmente se é o primeiro filho, né? De estar buscando as coisas, buscando a construção do enxoval, da pessoa tá nesse movimento, né? Do externo. Então, quer dizer, elas estão bem, devem estar sofrendo um bocado, e deve ser mais uma questão emocional muito difícil de se lidar mesmo, né? É bem interessante isso que você está falando, Flávia. Porque foi criado, né, nos últimos anos, se aumentou muito o número de lugares que oferecem encontro para gestantes, e aí, ou aqueles pequenos cursos que os casais vão para se preparar, coisas do gênero. Mesmo em UBSs públicas, tal, também tem os encontros das gestantes. E agora isso não é possível, então ela não troca com outras mulheres que estão como ela está. Sim. Isso fica uma gestação bem escondida mesmo, né? E olha lá se não tiver mulheres que engravidaram sem, vamos dizer assim, sem a participação efetiva de um parceiro, e está até escondendo aí da família, dependendo do nível social e tudo mais. Em meio a essa pandemia, em meio a essa transição, é alguma coisa que pode ter acontecido, né? Se antes disso já acontecia de jovens, né, ficarem gestantes, esconder da família 3, 4, 5 meses, imagina agora numa condição dessa, né, onde ainda se tem o perigo do risco, né, o risco do contágio, o risco da contaminação, né? Sim, então essa é uma emoção nova, né? Que antes uma gestante não precisava, não tinha uma preocupação. Ela encontrava alguém, entre aspas, como ela, ou uma mulher como ela, em algum momento, em algum lugar. Sim. E agora, na maioria dos casos, ela vai passar, talvez, quando acabar, né? Ou quando aliviar esse processo pandêmico, talvez ela já tenha parido. Então já foi. Já passou. E aí, Sim, se existe uma possibilidade, né, se essa pessoa tem uma condição de procurar uma aula, tudo se torna um lugar não só para um preparo físico, mas se torna uma troca. sim, sim. Se torna um canal de troca. Se não é com outra mulher, que, né, por exemplo, você é um professor que dá aula a um homem, mas um professor que lida com mulheres, né, lida com muitas mulheres, as praticantes de yoga são muitas, então lida com mulheres e lida com gestantes. Você tem um diálogo aberto para essas sensações. Perfeito. E isso é necessário, né? Então, se a pessoa pode, que infelizmente a realidade social do país talvez não permita a todos, mas se a pessoa pode, é uma escolha muito inteligente, porque isso
essa sensação de não poder ter compartilhado com alguém, ainda que seja virtual, né? É muito bom estar aqui e compartilhar com você agora. É muito bom saber que tem pessoas que estão ouvindo e que vão ver a gente. Você não ter nenhuma relação de troca que não seja o marido, ou a mãe, ou a companheira, ou o filho, se torna psicologicamente desgastante. E essas são emoções novas. Então, esse cuidado agora, ele é bem importante para a gestação. E, novamente, o yoga se torna uma ferramenta que traz uma sensação para essas turbulências mentais, principalmente através das respirações, tudo um pouco mais pacífica, né? A gente consegue se sentir um pouco menos perdido. Com certeza, o trabalho de respiração, de pranayama, é um trabalho assim fundamental, né? Que vai auxiliar, inclusive, no parto, né? Por isso que é importante essa troca, assim, né? E aproveitando isso, é o tal negócio, como a gente tem dito, a questão da troca que está tendo, que está sendo possível, o quanto está sendo possível para ela, é só naquele momento e com as pessoas que já convivem com ela, porque se formos ver pela condição em si do contágio, ela tem que evitar, essa é a recomendação, né? Evitar visitas, evitar ficar saindo, né? Quando vai na consulta tem que já ir muito bem preparada, né? Com luva, com máscara, com óculos, com tudo que é os aparatos todos, né? E inclusive tem essa questão do tempo de espera, tem que ser tudo muito bem programado, né? Então fica uma coisa assim muito mecânica, né? Se torna uma coisa muito mecânica e de receio. Então, quer dizer, é muito importante, muito fundamental essa questão que você está falando, de saber acolher, né? Porque essa pandemia, inclusive, está estreitando muito os relacionamentos. Eu até comento isso na aula, né? Comentei, acho que hoje mesmo foi o caso de eu ter falado, né? Antes as pessoas tinham uma família grande, mas não tinha relacionamento, né? Você saía de manhã, chegava de noite e ia dormir. Agora não, agora você acorda, você está com o parceiro ali do lado, né? Então a gestante está com o parceiro ali do lado. E imagina os intempéries, o estado de humor e tudo que está passando, e a condição física, né? Então deve ser bem difícil mesmo, né? E Sim, olha, você não tem um lugar que você possa trocar. É muito complexo, assim, psicologicamente, mentalmente falando, né? Esses aspectos. É muito complexo. sim. Precisa... Você comentou das consultas, né? Por Sim, exemplo, então, eu ia perguntar para você, o seguinte, em relação à classificação do grupo de risco, como que elas estão, como que a gestante está classificada no grupo de risco, né? Existe, assim, uma classificação específica, um tipo de cuidado especial que ela tem que receber quando ela chega para uma consulta, ou mesmo que não seja uma consulta, mas uma emergência? Porque um acidente pode acontecer, de repente ela pode estar em casa envolvida com alguma coisa e acontecer um acidente e de repente precisar de um socorro, de uma emergência, né? Ou até mesmo a questão sei lá, de um sangramento, alguma coisa que esteja mesmo relacionado à gestação. Está tendo algum tipo de cuidado nesse sentido, Flávia? de diferente, Sim. ela vai chamar socorro da mesma forma, né? Dependente se for em hospitais ou não, se chegar em casos de sangramento, por exemplo, né? Em trabalho de parto, a gente sempre indicou, aí como doula, né? Que desde que ela conheça o processo, então ela se preparou para aquilo, ela caminhe no trabalho de parto para um hospital só quando ele tiver mais evoluído. E talvez essa é a importância da doula, de conseguir junto com ela perceber qual é esse momento que não é tão precipitado para ir para o hospital. Perfeito. Num lugar normal. O que tem havido de diferente nesses chamados é que os protocolos hospitalares agora,
eles estão mais restritivos, porque você podia ter o seu acompanhante, a sua parceira, o seu parceiro de acompanhante, e ter a doula junto, né? E ter Sim. mais esse suporte. E agora isso está mais restrito, em alguns casos optando por um dos dois, ou até não podendo estar com nenhum dos dois, dependendo de onde você é atendido. Perfeito. Então, Então a gente... é um isolamento num momento muito intenso emocionalmente, né? Varia de uma energia e uma intensidade muito, muito fortes. Então, isso gera mais um aspecto que talvez na hora passe batido, mas a marca desse no parto, ela pode ser muito forte. Perfeito. Com certeza, o nascimento já é uma coisa, já deve não, né? Eu faço Chantala aqui, né? Nós fizemos no fim do ano, tivemos a Chantala aqui, você sabe, e foi assim maravilhoso. E no próprio livro, no próprio filme de Frédéric Le Boyer, quando ele traz esse processo do Chantala, do nascimento, né? Ele coloca as coisas assim como uma agressividade muito grande, né? Você nasce para a vida, mas você deixou uma outra vida uterina de conforto, de aconchego, de nutrição, daquele carinho da mãe, daquela coisa gostosa, né? De estar lá dentro do útero. E aí você morre, é uma passagem, né? Uma transição de morte para vida, né? De vida, morte e vida. E muito agressivo realmente, né? Muito agressivo. Então imagina no momento crucial desse, a gestante está lá se vendo numa situação assim eu diria até agoniante, porque, o que vai fazer, né? O que vai se fazer, né? Está nas mãos ali daquela condição situação presente, né? Sim, sim. Se você tem um acesso público, por exemplo, né, nem o médico você sabe qual vai ser. Então você Certo. não tem nenhuma relação de intimidade com aquele médico. Ele nem é uma relação imediata, com a enfermagem também imediata. E é realmente complexo, infelizmente, nesses aspectos, assim, o que a gente está passando. As gestantes representam um grupo de risco pela sensibilidade delas, né? Por todas as alterações, né? Por exemplo, eu mesma nunca tive doenças crônicas e na gestação eu fui diabética. Né? Tinha Certo. um histórico ali. E depois passou, eu não tenho mais nada de diabetes. Então, uma gestante que e diabetes é um grupo de risco, né? Então, não basta você ser só uma gestante na pandemia. Se você tiver alguma complicação ainda maior, que esse é a curva, você se torna ainda mais delicada. Sim, ou seja, a probabilidade é maior ainda, né? Quer dizer, você está cada vez mais se expondo mais ainda. Nossa, isso que você falou, não tinha pensado nisso, viu? Olha, realmente, quer dizer, já existe o fato de estar gestante, ainda se está cometido de uma patologia que também está configurada, está dentro de um grupo de risco ainda maior, né? Que é o caso de uma doença que possa trazer mais risco ainda, né? Do diabetes, por exemplo. Nossa, é bem complicado. Imagina o Sim. quanto esse coração não deve estar trabalhando, né? E essas crianças, né? Esses bebês que estão lá dentro, né? Sim, então, infelizmente, né, eu não gosto de falar, né, que todo mundo procure, porque, como a gente comentou antes, a realidade social do nosso país talvez não dê abertura, mas se você pode, procure ter um suporte agora, porque um aspecto grande na gestação é a rede de apoio, né, e rede de apoio nem sempre é família. Rede de apoio são pessoas que te apoiam nas suas decisões do jeito que elas são. Sim. Né? Concordando ou não com você, achando que você é meio estranha ou não, que é muito tradicional ou muito revolucionária, a rede de apoio te apoia. E agora a rede de apoio está muito estreitinha, estreitinha. Sim, sim. E normalmente as gerações de agora, né, mulheres da minha idade, um pouco mais velhas, um pouquinho mais jovens, têm um olhar, vamos dizer assim,
diferente do que foi a mãe ou as avós delas no processo. Então, Sim. normalmente elas não são as melhores redes de apoio que você vai ter, porque vai conflitar. Com certeza. Você, Com certeza. Você teria Porque... um grupo de gestante. Sim. Mas agora você não tem o grupo de gestante. Sim. Então, o professor de yoga agora, ele supre um lugarzinho mesmo, ou um professor, seja do que for que você goste de fazer para estar com você mesma, mas ele vai ocupar o lugarzinho dessa rede de apoio. É alguém para o acolhimento mais do que nunca. Que não é um psicólogo e não vai substituir um psicólogo, não é esse o foco, mas é realmente o amigo, o parceiro. Perfeito, é perfeito isso. Porque isso que você falou, esse dado da relação de apoio de familiar, ela é distante naturalmente, exatamente porque as mães, as avós, as tias, as pessoas próximas, elas estão muito fundamentadas naquilo que foi quando elas estavam grávidas há 40 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo atrás, que era era totalmente diferente, quer dizer, hoje, assim, o volume de informações, o volume que chega é muito grande. Então, quer dizer, imagina o quanto uma pessoa que esteja ali sendo apoiada por uma pessoa que, mesmo que tenha tido experiência de ter tido 2, 3 ou 4 filhos, não importa, mas como é que vai ser essa relação, né? Como é que essa relação é muito estranha, nossa, deve ser muito estranha. Eu costumo usar na minha vida pessoal mesmo, né, o exemplo de se você aceitou e percebeu que é benéfico, que houve uma evolução do celular, do computador, da internet, como você não aceita que tenha acontecido estudos que identificaram evoluções na forma de você trabalhar numa gestação, na forma de você parir, na forma de você criar um filho? É quase absurdo você não considerar que esses outros aspectos também tiveram estudos e também tiveram comprovações que não de que foram melhores do que aquela época, mas são outros momentos. E eles também, e tem lugar, o lugar agora são desses novos momentos, né? Então, houve uma época que tinha que dar peito, aí de repente o peito não era tão legal, e agora a gente descobriu, né, voltou às pesquisas e tudo, que realmente a amamentação é a melhor coisa que você pode oferecer. Não tem leite importado, assinado de laboratório que for, que substitua um leite materno. E ainda tem muito olhar crítico com a amamentação, que está mais baseado numa ignorância, no sentido não cruel da palavra ignorância, mas no sentido de uma falta de informação de uma coisa que se transformou com o passar dos anos e foi reavaliada e foi comprovada que é realmente a melhor coisa. Perfeito, perfeito. Então... Uma das coisas assim, a gente estava entrando no assunto que eu ia perguntar para você em relação ao parto, né? Por aquilo que você falou de ser assistida, de estar acompanhada, né? Então, partindo disso daí, eu imagino então que pela própria condição de risco, né? É muito mais seguro hoje estar no encaminhamento do parto normal, certo? Porque assim, pelo menos, a própria permanência num hospital, ela se faz com menos tempo, perfeito? Sim, sim, né? Vão ter pessoas, talvez, né? Vão ter olhares que vão dizer não é bem assim, porque o trabalho de parto no hospital pode ficar um pouco maior, mas em compensação a cesárea você vai chegar, cortar e acabou. Mas a sua internação é maior na cesárea em dias, né? Sim, se você sim. tem uma cesárea, você é obrigada a ficar no hospital por 3 dias. Perfeito. Né? Porque você tem que mostrar fisiologicamente reações no seu corpo que garantem que está tudo bem. Por isso eles aguardam 3 dias. Num parto normal, não. Então, mesmo em meio à pandemia, o parto normal tem o seu... Continua, ainda bem, continua sendo, sim, a melhor opção, o melhor caminho e é o mais seguro, é o menos risco de contágio de qualquer coisa.
Porque a cirurgia em si representa muito risco, por ser cirurgia, por ser anestesia, por ser corte profundo, né? Então, em todos os níveis, numa pandemia, o parto normal vai ser considerado melhor. Mas a gente precisa aceitar, né, principalmente nós, mulheres urbanas e profissionais de escritórios, que têm vidas dinâmicas, que a gente precisa voltar um pouco para o corpo na gestação para entender o que acontece e ter segurança de estar em casa lidando com o trabalho de parto. Para você reconhecer as sensações, né? Se você tem um pouquinho de informação e aí você, nossa, peraí, mas eu estou sentindo isso. Ah, mas eu vi, eu fui lá, eu experimentei, eu pratiquei aquilo, ainda que simbolicamente, eu reconheço essa sensação, então ela não me assusta. Então eu tenho mais empoderamento mesmo, é a melhor palavra para isso, sobre o que está acontecendo comigo. Então os riscos de isso ser precipitado, a ida no hospital ou ser atrasada, ficam muito menores. Perfeito. Nossa, porque a gente não é ensinada. Então não adianta querer engravidei e eu sei tudo o que está acontecendo com o meu corpo. Não. A gente não sabe, né? Não ensina isso. Você precisa realmente assumir um lugar, entre aspas, de humildade, de falar, preciso agora estudar meu corpinho. Um pouquinho, não é tipo estudar livros e livros, mas reconhecer processos. Que nem a gente estuda nos asanas, né? Vou reconhecer a forma da postura, física mesmo. Sim, sim. E principalmente essa condição que você fala de reconhecer o corpo, de perceber o corpo, ela está bem relacionada a estar bem preparada, não só emocionalmente, mas mentalmente, porque ela vai estar sendo acolhida de uma forma desamparada, de uma forma sem aquele amparo do parceiro, da doula, né? Então é ela com ela mesma, ela tem que pensar nisso, porque numa condição de emergência, ela não sabe onde que ela vai cair, né? Ela não sabe o que espera ali na frente, entendeu? É complicado mesmo. Sim, sim. Até mesmo para lidar com uma frustração de ter se preparado para um parto normal e cair numa cesárea, porque acabou tendo que ir para o hospital que era menos contaminado, por exemplo, mas não era um hospital tão referência em procedimentos para um parto natural. Certo. E aí eles vão cesariar porque aquele hospital tem um protocolo que faz cesárea e acabou. Se você não chegar lá parindo, você vai para cesárea. Ainda é assim, tem muito hospital assim. Perfeito, porque muitas vezes não é porque rompeu a bolsa que já vai nascer. O trabalho de parto é todo um processo de adaptação, né, da criança e a mãe tá nessa relação e ter o momento certo do nascimento, né? Aí a gente já caminha até para aquelas questões dos Vedas, assim, que tem um momento certo de nascer, né? Assim como tem a quantidade exata de respirações na vida de cada um, né? Mas parando para pensar, é isso que acaba acontecendo, né? Então, nossa, eu queria também entrar assim na questão do bebê, né, Flávia? Porque, tudo bem, aconteceu tudo isso, né? Tem essa relação familiar de estar lá dentro de casa, de estar só com as pessoas do convívio, com os filhos, com as emoções de ter que cuidar até de criança que está na escola, porque tem tem mulheres que estão gestantes e tem filho na escola, e está tendo que ter atividades na escola e ter que dar suporte, e de repente ela não tem esse amparo de várias pessoas, então está sendo bem puxado, bem sacrificado isso, a questão das consultas, ter que não tem assim uma programação efetiva, vamos dizer, para um determinado lugar estar recebendo essas gestantes. Eu não acredito nisso, porque se está faltando leito, se está faltando acolhimento para as pessoas que estão supostamente no contágio, imagina, né? É claro que as gestantes têm a preferência, são observadas num primeiro plano, né?
Mas depois que chega no hospital, depois que já teve todo esse protocolo clínico, protocolo médico, ou se vai ser de cesárea ou se vai ser normal, independente disso, eu acho que é interessante a gente abordar a condição da criança em si, né? Como que é visto isso, a condição do nasceu, quais são os cuidados e como é que fica essa questão do isolamento também, da recuperação e até mesmo da primeira mamada, né? Como que seria isso, né, Flávia? Creio agora que um aspecto positivo disso é que realmente vão parar com essa ideia de tirar o bebê de perto da mãe, né? Porque não dá para afastar o bebê agora e colocar ele junto com outras criancinhas em outro lugar. Ele vai precisar ficar com a mãe para diminuir o risco, né? Então, tem que ficar com a mãe. Isso, ótimo. Um pontinho favorável. Poxa, um pontinho favorável. Na marra vai ter que se deixar. E aí esse processo é mais facilitado. A criança nascendo saudável e bem, né? A UTI, nesse aspecto, a gente não tem, né? As UTIs infantis não são as mesmas que as UTIs de adulto, então, e como os casos de bebês e crianças com a doença são muito pequenos, ou quase nulos, né? Então, as chances de uma UTI estar lotada por isso, não. Mas as UTIs neonatal, elas já têm uma certa restrição, né? Por causa de bebês prematuros e coisas do tipo. Isso também são poucos, normalmente não é um lugar de muitos lugares no hospital, né? Ela é feita pequena mesmo no próprio projeto hospitalar. Sim, sim. Mas a criança estando bem, o pré-natal estando bem, estando tudo bem, os riscos com a criança vão ser muito pequenos, né? Ela tem que ficar com a mãe, né? E com o mínimo de pessoas possíveis estranhas, né? Ali no hospital é difícil, porque ela vai ter que passar pelo olhar do pediatra e acredito que só. Né? E sendo um parto normal, por exemplo, eles devem estar dispensando, hoje eu não tenho certeza nisso, mas com certeza até um pouco antes, no sentido de algumas horas, antes do que faria, né, no comum, porque não tem necessidade. Se ela pariu bem, tá tudo bem, tá saudável, fez ali a primeira leva de medições, de pressão, blá, blá, blá. Se ela tá ok, com certeza, o bebê tá ok, eles vão pedir para observar de casa, não vão ficar segurando no hospital. Sim. Né? Um parto normal. Então, você estava falando, eu fiquei pensando nisso, né? Que ficaria assim, eu acho que abre até um adendo para a gente ver, que nem você falou de grupos, tudo mais, né? Eu não sei a que nível está isso, mas o quanto seria importante, né? Esse sistema de saúde e tudo mais está fazendo, assim como ter a observação de um possível caso de corona, aonde a pessoa é monitorada, né? Mesmo que à distância, com um contato telefônico e tudo mais, isso deveria ter esse protocolo para gestantes também, né? E eu não vi nada a respeito disso, né? Nos bairros que você tem o programa Saúde da Família, por exemplo, as próprias agentes de saúde, elas passam, né? E elas passam perguntando se tem algum problema. Por exemplo, o meu filho tem menos de 2 anos, então ele ainda tem consultas regulares. Mas como ele está bem, não apresenta nenhum sintoma, tem vacinas em dia, ele só saiu de casa pela vacina. Senão, ela pergunta, não tem um bebê recém-nascido, precisa do olhar do médico. Mas creio eu que no programa Saúde da Família elas vêm até a porta da sua casa, nem entram na sua casa, perguntam como é que tá, você vai responder e tal. E aí elas vão levar para você o agendamento com o dia, ó, você não vai até o BS agendar. Você não vai precisar fazer isso. E aí você só vai direto para o horário da sua consulta. E agora o horário da consulta separadinho também, não é mais marca um monte de gente no mesmo horário e fica por ordem de chegada, né? Todo mundo no horáriozinho. Isso vai da gestão do posto, né? Quando você usa o sistema de saúde público. Mas agora está mais do que nunca assim, porque antes tinham mudanças. Sim, sim. Né? Que gerava mais exposição. Então agora está bem cortadinho.
quando eu visitei, pelo menos a UBS atualmente, até a entrada da UBS estava limitada Certo. também, né? Então não entrava a mãe e o pai junto com a criança, por exemplo, ou entrava a mãe ou entrava o pai, ela pedia para o outro aguardar ali a céu aberto, né? Numa área aberta, para não ficar gente próximo de gente, né? Para criar espaços lá dentro. Perfeito. Então, essa nossa... Muito bom isso, então. Eu queria, você tocou no assunto da vacina, né? As vacinas também para gestantes, elas estão assim, prioridade, correto? É isso, né, Flávia? Sim, sim. Vacina em gestante, vacinas no geral, e vacinar bebês, né, o seu filho, tem várias polêmicas a respeito disso. Né? Então, eu vou falar da forma geral e das minhas decisões pessoais, né? Porque tem várias pessoas que têm teorias a respeito da questão da vacina, né? Eu nunca, por exemplo, nunca fui de tomar fora os calendários mais rígidos, né? Essa vacina da gripe, por exemplo, eu não tomava, mas eu tomei na gestação e tomei agora e mediquei o Eric. Perguntei para a pediatra dele e ela recomendou. Então, eu fui por ela, é uma pediatra que eu confio, homeopata, tal, então ela achou adequado que agora que é melhor fazer. Né? Isso é muito individual, essa decisão, realmente ela é individual. Mas o Sistema Único, por exemplo, o SUS, veio à minha casa perguntar se eu tinha feito. Perfeito. Porque perfeito. eles querem que faça para o bebê, né? Eles têm um receio que isso não seja... Você, tudo bem por você, mas você tecnicamente não pode escolher pelo seu filho, né? Porque eles consideram esse mais seguro. Mas então, aonde eu fui, o que eu conheço, estava super bem, tinha essa conduta, não representou, estava super tranquilo e ok. Mas o Programa Saúde da Família vem para isso, né? Para vir até sua casa, entre aspas, e evitar que você saia agora ainda mais. Perfeito, perfeito. Isso é bom. Então, Isso é uma coisa importante, né, de tá ressaltando. Porque no caso de pessoas com um poder aquisitivo mais favorecidos, né, eles têm o caso do pré-natal particular e deve ter uma outra tratativa, né, para tudo, né? sim, sim, porque daí dependendo da pediatra, ela pode ir até sua casa, principalmente do recém-nascido. Ela vai até sua casa, não precisa que você se saia. Então, é uma outra realidade. Né? As decisões de vacinas, laboratórios e tal, é outro. E são lugares com menos aglomerações do que os sistemas públicos. Né? Então, Sim. você é mais preservado nesse aspecto. É uma minoria, mas existe também. Né? E ainda assim, essa minoria não merece também nenhum tipo de preconceito, porque elas também estão passando pelo isolamento, ainda que tenham alguns confortos, mas a sensação como gestante de estar sozinha, carregando, não Sim. podendo desfrutar dessa beleza, não podendo estar em outros grupos, carrega uma tristeza também, né? Não, Um não, isolamento. eu fiz a observação apenas assim, porque assim, é uma tratativa diferente, claro, Sim, só por sim. conta disso, mas tudo que nós falamos aqui, tudo que você colocou, é de modo geral. É um ser humano que está carregando uma vida, que gerou uma vida, que está carregando uma vida, e principalmente, né, que tem emoções, que tem um trabalho todo de transformação, nossa, olha, é uma reconexão total com tudo, porque você tem que se reconectar com os procedimentos da casa, você tem que se reconectar com o tipo de trabalho que você tinha, você tem que se a reconexão com a situação familiar de pessoas que não moram naquele mesmo habitat, não estão no mesmo habitat, mas estão fora, a reconexão com o OBS, a reconexão com o pediatra, com tudo, quer dizer, é um fator assim muito crucial, muito determinante na vida das gestantes, né? E principalmente na questão de tomar a decisão ainda, chegar lá no final e não poder ter o amparo, não ter o acolhimento que deveria ser, né? Nisso eu faço um chamado mesmo, assim, para
para as gestantes, para as pessoas no geral, né? Que principalmente nesse momento, que tem mais privilégios, como a gente, que tem essa oportunidade de ter um lugar para estar, que se eles podem e reconhecem o valor de trabalhos como os nossos e como os outros, quando eles nos pagam por isso, nos dão a oportunidade de trabalhar, eu posso dedicar um espaço na minha agenda para atender alguém que não pode. Sim, Porque sim, eu tenho minha rendinha, porque eu sou uma profissional, eu também vivo disso, eu falo, a gente também não é isento das nossas contas. E com quando certeza. essas pessoas fazem isso, eu consigo liberar espaço para poder dar uma escuta para aquela moça que eu sei que ela não vai poder tirar ali para pagar, mas ela precisa tanto quanto quem me paga. Com E aí a certeza. gente fica, né? O que eu faço? Então eu também preciso ter os meus retornos. Então esse é o chamado da... Isso vai ficar muito claro nesse processo da pandemia e provavelmente depois, né? Se você tem uma situação, além de te ajudar, porque vai ser muito bom, você não vai estar tão sozinha nesse processo, você cria o espaço para que a gente possa se doar para outros que não podem, nesse momento, deixar de comer para fazer isso. E não tem um lugar mais gratuito para ir, o posto não tem mais o lugarzinho que podia ir, não tem mais o parque para andar. Perfeito. Então, isso faz com que se a gente gira a roda, eles giram a roda, a gente gira a roda de quem não consegue girar. Com certeza. Estamos aqui para isso, Flávia. Esse é o Sumir um grande pouquinho. lance. Oi? Oi, Flávia? Ai, não acredito. Flavinha, nós estamos com. Oi, tá tudo bem aí, Flávia? Tudo bem, voltamos. Então, deu esse black aí, eu falei assim, nossa, não acredito que não vamos finalizar, porque faltam 3 minutinhos, Olha, sabe? calma. E daqui a pouco eles cortam tudo, né, meu? Então, mas é isso, Flávia. É, então, Flávia Pereira Morrini, professora de yoga, Tá falhadinho. trabalha com gestantes, é doula, né? E está aqui trouxe um pouco desse conhecimento, de algumas sugestões, dica e desse processo todo. Eu acredito que um bate-papo assim gostoso para poder deixar as pessoas num nível mais tranquilas, mais acolhidas, se sentirem mais acolhidas, né? As suas considerações, Flávia, né? Porque nós vamos ser cortados em menos de 2 minutos. Faz um mantra para finalizar e quem tiver perguntas manda nas páginas nossas e a gente vai fazer o favor de responder de coração. Bacana, né? É muito bom. É legal, legal. Vamos pedir então, vamos fazer um mantra on, assim, um mantra shanti, né? Que assim é um mantra de paz, um mantra de gostoso, né? Gostei da ideia. Vamos então nisso, Sim, né? Mentalizar muito amor, mentalizar muita energia positiva, mentalizar muito acolhimento para todas as gestantes, mentalizar um acolhimento para todas as famílias, muita paz, muita assim, nossa, é amor. Eu não consigo pensar em outra coisa. A palavra tem que ser amor, sabe? A gente tem que nutrir isso para que realmente serem. a coisa toda se expande e caia com muita energia para muitos lares, para muitas mães e para todo Sim. mundo seja bem acolhido com isso, né? É, o mantra do Guru é Namaon Vishnu Padaya Guru Prestara Bhuttare Sirima Bhaktivedanta Vanaiti Namine. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Om. Shanti, Shanti, Shanti.
minha querida irmã espiritual, Flávia Pereira Morrini. Muitas alegrias, muita saúde. Nesse novo ciclo também, parabéns. Estamos sim, muito bom. Muito feliz com tudo, Flávia. Segundos finais. Então, obrigada e nos vemos nesse espaço mágico virtual. Com certeza. Boa noite, Flávia. Obrigado. Até. Tchau. Tchau.